O sistema é implacável e faz vítimas todos os dias. Eduardo Bolsonaro pede asilo, e isso vira um pesadelo para a esquerda. E com certeza Lindenberg Farias vai pagar caro por sua estupidez. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Eduardo Bolsonaro decidiu ficar nos Estados Unidos e pedir asilo. Com certeza, a decisão não foi fácil. A Globo noticiou que houve um veto do PL à sua cadeira na Comissão de Relações Exteriores. Porém, Fábio Van Garten negou essa informação. Então é possível que alguém próximo ao STF, talvez um petista, já que petistas estão bem próximos ao STF, tenha dado com a língua nos dentes. Principalmente porque havia um desejo árduo do lindinho, o Lindenberg Farias, de colocar toda a família Bolsonaro na cadeia. Bom, ser um exilado não é fácil. Eu estou aqui no Paraguai, longe da minha família. Mas se eu estivesse no Brasil, com certeza, eu teria um martelo na minha cabeça. Ou quem sabe, uma arma jurídica. Será que eu posso ser preso? Hoje, ninguém sabe. Além disso, também é um fator econômico. Toda a minha família vem sendo penalizada por restrições financeiras. E por isso eu entendo muito bem a aflição de Eduardo Bolsonaro. A pior tortura é aquela que é contínua, ininterrupta. Uma pequena gota de água na testa não é nada, mas se ela for interrupta, aí temos uma grande tortura. Bom, essa tortura foi inventada pelos chineses e os caçadores de mitos já testaram ela. É realmente brutal. E a atual reação de Cid foi bem reveladora. Para um militar ter uma reação como aquela, com certeza a tortura foi eficiente. E por isso eu entendo a reação de Eduardo Bolsonaro, que desabou na frente de Lacombe. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve? Que tipo de conselho, que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, né? É dureza. É dureza. É difícil. A gente está aguardando só o deputado. Claro, a pergunta, essa reação no deputado, mas Vamos lá. É que eu não gosto de parecer que eu tô me vitimizando, né? Mas é uma possibilidade real. É uma possibilidade real de eu nunca amar ver meu pai, enfim. Mas é a vida adulta também, né? É sacrifício. Né? O Alan ficou 3 anos aí sem ver a família dele. A gente não pode esperar contar com alguma decência ou senso de moralidade desse tipo de pessoa. Como eu falei, ele está na prateleira do psicopata. Né? Então ele pode perfeitamente até estar mandando mensagens pelos bastidores para eu ficar confortável em retornar, e quando eu chegar aí ele pegar meu passaporte. Né? E aí, o que eu vou fazer? E se ele resolver me prender igual ele fez com o Daniel Silveira devido ao que eu tenho falado? Né? Eu vou ficar sem ver meus filhos crescer? Vou ficar, poxa, Georgia 4 anos, Jair Henrique 1 ano, e minha mulher tendo que me visitar em cadeia, sendo que não cometi crime nenhum? O ex-presidente Bolsonaro deu coletiva e, emocionado, falou em sacrifícios para combater o nazifascismo. Ele também lembrou que a Lava Toga revelou que Eduardo Bolsonaro era um alvo desejado por Alexandre de Moraes. Mas o ponto alto de sua manifestação foi dizer algo que parte da mídia tende a negar. Se o deputado federal mais votado da história do Brasil é forçado a escolher entre o exílio ou a prisão, este país já não pode mais ser chamado de democracia. Quando a lei dá lugar à perseguição, o que temos é uma tirania escancarada. E agora o mundo todo está prestando atenção. Vários jornalistas alvos de Moraes apoiaram o deputado, afirmando que ele fez o certo. No YouTube, Eduardo Bolsonaro deixou bem claro que Alexandre de Moraes havia dado à PGR 5 dias para se manifestar,
mas passou 18 dias e nada. Mas ontem, quando Eduardo deixou claro que entrará com um pedido de asilo, a PGR e Alexandre de Moraes saíram da letargia. A PGR negou e Moraes ratificou a inocência do deputado. Bom, mas isso cheirou muito mal, pois ficou parecendo uma tentativa de ficar limpinho após uma terrível diarreia. O advogado constitucionalista André Marsiglia escancarou o viés político do STF. Se o STF arquivou o pedido contra Eduardo Bolsonaro por medo de represálias dos Estados Unidos, a decisão foi política. Se arquivou para Eduardo voltar e ser atraído para uma armadilha, igual a decisão foi política. Se julgou rápido para mostrar que não havia perseguição, igual a decisão foi política. Se podia arquivar em horas, mas demorou um mês para examinar, desde 27/2, a decisão foi política. Ou seja, a única coisa de que não temos dúvida é que o STF não é uma corte constitucional, mas um tribunal político. O jurista Fabrício Rebelo falou que o roteiro do teatro brasileiro é extremamente previsível. Já o advogado Cecchini falou em cama de gato. E esse caso do Bolsonaro está andando a passos largos. Por isso, o Eduardo Bolsonaro fez a atitude certa. Como ele disse ali, que a PGR sentou no pedido para analisar se tira ou não o passaporte dele, é porque estavam esperando ele voltar para o Brasil, estavam armando uma cama de gato para o Eduardo Bolsonaro. Quando ele pisasse no Brasil, sairia a decisão de caçar o passaporte dele. Porque se o fizessem com ele nos Estados Unidos, sabiam que ele poderia tomar a atitude que ele tomou hoje. Então não tinha o que fazer. O Brasil está amordaçado. O povo está nas mãos de ditadores. Para mim ficou claro que houve medo, e isso reforça a ditadura no país. Nas etapas, tínhamos um parlamentar denunciando a ditadura nos Estados Unidos. Uma reação política junto ao STF. Perseguição política. E agora temos um parlamentar exilado. Clara ditadura do judiciário. Afinal, quem abandonaria a posição de Eduardo Bolsonaro se não houvesse de fato uma perseguição política? No final, isso reforçou a sua denúncia e o tiro de Lindenberg Farias saiu pela culatra. O grupo petista ainda confessou que usou o STF para atacar um parlamentar e, com isso, promover uma ação que deixaria Maduro com inveja. Lindenberg, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. E ele não poderia voltar aos Estados Unidos para continuar sua trama golpista. Por isso, ele preferiu ficar lá com medo de perder o passaporte. Nós acertamos em cheio. E para piorar a situação do PT, ele não ganhou nenhum ponto, mas sim perdeu. A Comissão de Relações Exteriores ficará para Felipe Barros. Lembrando que Barros foi o parlamentar que consultou Ives Gandra Martins sobre uma previsão legal para a aplicação do 142. Então, ele é casca grossa. E em 2023, Lindenberg Farias e Felipe Barros debateram sobre o 142. E nesse debate, Farias apontou os planos do PT para o futuro. Porque eu diria que o estresse está longe de atingir o seu auge. A gente vai ter um julgamento que vai marcar a história do Brasil, que é um julgamento sobre 8 de janeiro. Tentativa de golpe. Então a tendência do estresse é aumentar. Nós temos que nos antecipar para achar uma saída que preserve as Forças Armadas, que levem a um distanciamento das Forças Armadas dessa política, da disputa política aqui no país. Tem mais. Nós vamos ter um julgamento em breve no Supremo Tribunal Federal, que é esse caso das joias, que envolve um ex-presidente da República, um tenente-coronel Mauro Cid e um general de 4 estrelas. Esse julgamento, queiram ou não, vai ser 6 meses de julgamento na televisão. Nós podemos ter uma condenação de um ex-presidente, mas vai estar lá junto.
Estou analisando o quadro que nós vamos ter aí no futuro. Então, creio que a melhor coisa a fazer num momento como esse é um caso típico, que se a gente tivesse uma nova Constituinte, que não é o caso, se tivesse uma nova Constituinte, era hora de uma repactuação, de um novo redesenho. Como não temos uma nova Constituinte, creio que analisar mudanças na Constituição limitadas sejam importantes. Você veja, eu quero encerrar, presidente. Em relação ao artigo 142, todo mundo sabe que não está lá, basta ler e voltar, que não tem nada a ver com o poder moderador. Só que uma parcela da sociedade, eu vejo, deputado, ainda continua insistindo nessa tese do artigo 142. Né? Creio que nós temos que mudar de forma consensual, uma grande maioria política no país, e modificar ali o artigo 142. Num momento como esse, eu não sei, eu acho que é um momento propício para a gente repensar o desenho constitucional em relação a esse tema. E a discussão não é sobre o passado, a discussão é sobre o futuro. Então, esse pano de fundo, esse contexto histórico da discussão sobre o artigo 142 não pode ser simplesmente esquecido e ignorado. Nós temos que, de alguma maneira, redesenhar as instituições brasileiras de modo que todos os poderes sejam harmônicos e independentes, o que não vem ocorrendo, no meu ponto de vista, ao longo desses últimos anos, por inúmeras razões que sejam, mas que não vem ocorrendo. Que eu gostaria de relembrar é que esse debate sobre a soberania nacional, por exemplo, que é uma das atribuições das nossas Forças Armadas, também é um debate que precisa ser feito sob o viés nacionalista, da proteção da nossa pátria. Porque nós não podemos nos esquecer, recentemente, por exemplo, a fala do presidente Lula dizendo que há de existir uma governança global cujas decisões não passem sequer pelo parlamento brasileiro. Disse isso semana passada, o que, no meu ponto de vista, é uma afronta à soberania nacional. Eu me lembro que quando colegas liberais e neoliberais diziam e defendiam arduamente privatizações, eu dizia, olha, em tese eu sou favorável a um Estado enxuto, mas você vai privatizar para quem? Para a China, que está comprando o mundo inteiro? O medo está escancarado. Inclusive, Daniela Lima afirmou que Moraes convocou uma reunião de emergência com os três poderes. No X, o senador Shane Jett afirmou: soube que meu amigo Eduardo Bolsonaro decidiu ficar aqui nos Estados Unidos para ajudar na luta contra a tirania. Hoje, o Brasil acorda de luto. Ele é mais um parlamentar perseguido pelo déspota Alexandre de Moraes, que possui poderes absolutos. Eduardo Bolsonaro, conte comigo. Farei o que estiver ao meu alcance para ajudar você e o povo brasileiro. Chegará o dia em que Alexandre de Moraes pagará pelos seus crimes, e este dia está cada vez mais perto. Por coincidência, é claro, assim como a decisão da PGR do Alexandre de Moraes, a embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil, território onde Moraes não apita, afirmou: o controle de vistos dos Estados Unidos não termina depois que o visto é emitido. Verificamos continuamente os portadores de visto para garantir que cumpram todas as leis e regras de imigração dos Estados Unidos. E revogaremos seus vistos e os deportaremos se não o fizerem. Com certeza o bicho vai pegar. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.